Queridos amigos, caros internautas, a nossa alegria por novamente poder compartilhar de reflexões em torno da nossa veneranda doutrina espírita. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja o perfume dos louros da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. É o soneto de Alta de Souza, a Cotovia Potiguar, na psicografia do jovem Francisco Cândido Xavier, aos 21 anos, quando questionado acerca da imortalidade da alma e diante daquele que se inclinava na posição de um representante da filosofia dogmática, pontificando numa religiosidade do mesmo naipe, desafiando-o de que ele deveria, se ele se comunicava com os mortos, ali permitir que isso se desse no cemitério. Ele senta-se à pedra, às proximidades da lápide, toma de um papel improvisado e Alta de Souza escreve esse excelente soneto, trazendo como título Adeus, fazendo menção exatamente ao sofrimento daquele momento, coroado, no entanto, a sua mensagem de esperança, de beleza e de fulguração. Era exatamente uma psicografia que vinha ao encontro de todas as questões que se desdobravam, seja no movimento literário, seja entre os religiosos, seja entre os espíritas, após a publicação de O Parnaso de Além-Túmulo, que na sua última edição tinham mais de 50 poetas portugueses e brasileiros, escrevendo pelo médium, guardando o mesmo estilo, o mesmo conteúdo de versificação, a mesma proposição que caracterizava a forma como eles se manifestavam através da poesia. Era não só um livro que falava de poesia, era um livro que falava da imortalidade, mas não só da imortalidade, falava de um fato científico, posto que não poderia um jovem de primário, do 4º ano primário, estabelecer um movimento de plágio de mais de 50 autores, guardando as mesmas características dos poetas que já tinham falecido. Se assim fosse, diria Monteiro Lobato ao seu tempo, no Corpo, que se ele era capaz de imitar todos aqueles poetas, ele poderia ocupar qualquer espaço na Academia Brasileira de Letras, ocupando um lugar. Assim, desdobra-se no nosso Brasil, no início do século, a vida pujante, que vem ao encontro da perspectiva da ciência que se debruça para analisar o ser humano, sempre do lado material, de vez que o seu objetivo, o seu foco, o seu objeto de pesquisa é exatamente a matéria. E o ser humano
não poucas vezes é confundido com a sua estrutura física e a sua cerebração em sendo o espaço celular de maior delicadeza e de maior complexidade e também de maior ignorância. Ele é depositário de todos aqueles que tentam contra-argumentar acerca da espiritualidade, que tentam se contrapor à existência e à sobrevivência do ser após a morte pelos materialistas. Esses que abraçam a filosofia materialista encontram no cérebro, na ignorância que a ciência ainda dispõe, nas múltiplas pesquisas que faz, sem, contudo, dar conta de poder analisar esse espaço do ser humano tão delicado, colocado dentro do escrínio que é a calota craniana, o cérebro, e a sua complexidade de ramificação através dos nervos, nos múltiplos encontros com as outras células, é aí, efetivamente, que toda a ciência ainda encontra motivações para tentar negar a alma, tentando afirmar que somos exatamente a nossa dimensão cerebral. Assim, é possível ainda hoje encontrarmos no caminho da neurociência a tentativa quase que patética de manter o paradigma materialista para poder explicar o ser humano, procurando igualá-lo à sua estrutura neuronal. Todavia, contrapõe-se a essa filosofia materialista e a ciência que deriva dela, a filosofia espiritualista, a espiritualidade, e dela, derivando a ciência espírita, faz uma confrontação que ainda hoje no mundo se coloca como um espaço de reflexão necessário àqueles que se colocam numa posição neutra ou em dúvida. Efetivamente, quando a ciência médica deu um grande passo dentro da análise do corpo humano, com Paul Pierre Broca, fazendo a análise dos cadáveres através das necrópsias em Paris, ele que era matemático, antropólogo e médico da Universidade de Paris, ao fazer uma necrópsia de um paciente afásico que viera a óbito, pôde detectar de que aquele paciente detinha uma lesão que justificava a sua afasia. Ele podia mobilizar motoramente a boca, mas detinha uma incapacidade de poder se expressar, porque guardava uma lesão no cérebro, exatamente na face anterior, na face posterior frontal do hemisfério cerebral esquerdo, do hemisfério esquerdo. Essa lesão ali encontrada, que ficaria consagrada no meio médico e na ciência biológica como o centro de Broca ou a área de Broca, justificava a afasia do mesmo jeito que, em seu tempo, um colega, o alemão Karl Wernicke, fazia menção à afasia neurosensorial ou à afasia de receptividade, que era exatamente uma outra forma de explicar cientificamente pelo que o indivíduo não conseguia capturar as informações externas e poder se comunicar, apresentando-se afásico em razão de uma lesão que se localizava no lobo temporal esquerdo, mediante a análise das necrópsias dos cadáveres. A afasia de Wernicke e a afasia de Broca davam início, ao lado da antiasepsia e da anestesia, às neurocirurgias, exatamente no final do século XIX, quando essas pesquisas vão se consolidando, abrindo espaço para que se pudesse analisar o ser humano nesse intricado comportamento que fala da sua estrutura biológica e da sua estrutura neuronal particularmente. Wilder Penfield, norte-americano,
deveria fazer uma tese para tentar explicar como é que o cérebro manifestaria a sua expressão memorial e guardaria a sua tese em cima de uma análise de um paciente epiléptico, abrindo a calota craniana já no século XX e podendo tocar no hemisfério esquerdo, numa área que deveria fazer a função da manifestação da sua patologia. Ele pôde perceber que quando se tocava naquela área, o paciente tinha vívidas memórias, dando-lhe ensejo de poder recuperar lembranças esquecidas. Penfield pôde levantar, portanto, a sua proposta no meio da ciência, caracterizando que o ser, ele guardava a lembrança mediante os engramas. Era como se fosse pacotes, ou de células neuronais, ou de moléculas. Ele não poderia de modo algum afirmar se uma ou se outra, ou se ambas, que guardariam a função de guardar a memória. Era no cérebro, portanto, que estavam as lembranças. Essa tese de Penfield deveria ser questionada por outro neurologista que, fazendo uma análise mais aprofundada, poderia perceber de que a memória não estava no lugar apenas, como pretendia Broca, tampouco nos engramas, como o Wilder Penfield afirmava, mas de que a memória, ela deveria estar relacionada ao lóbulo frontal, occipital, temporal, a um tempo só. Era uma comunicação, por assim dizer, complexa. Norman Gest Wind deveria dizer, portanto, de que a memória não tinha um lugar fixo, mas é nesse vão da história, exatamente na década de 60, quando surge um neurocirurgião e um neurologista da Universidade de Stanford, Carl Pribban, que deveria ter um insight para poder fazer uma nova avaliação do que deveria ser o ser humano e a sua capacidade de poder recuperar lembranças e, portanto, falando do cérebro, definir numa certa medida o que era o ser humano. Pribban deveria, na análise na Flórida, acompanhando por mais de 30 anos um neuropsicólogo que estudava exatamente os animais para analisar como é que a memória funcionava, e fazendo pesquisa com ratos durante 30 anos, Pribban pôde acompanhar Carl Leslie, que ele iria mutilando o cérebro dos ratos, depois que os ratos aprendiam a andar no labirinto. E na medida que ele fazia pequenas mutilações, ele dava-se conta de que os ratos mantinham fidelidade seguindo o mesmo roteiro no labirinto, não se perdiam no labirinto. A tal ponto, ele ia retirando tecidos cerebrais e que os ratos tinham dificuldades motoras de fazer um movimento, no entanto, não perdiam a direção do aprendizado acerca do labirinto. Pribban, no insight, repetindo a experiência com gatos, fazendo a extirpação dos órgãos ópticos neuronais dos gatos, em aproximadamente até 98% nos gatos, pôde perceber que os gatos mantinham atividades complexas, com reduzida porção de tecido neuronal. E foi aí que ele teve exatamente esse momento iluminativo para poder afirmar de que a memória, ela não estava, como queria Broca, num só ponto, ou como levantou Penfield nos engramas, e tampouco como afirmavam aquele que se seguiu, Norman Gest Wind, de que estava numa complexidade aqui e acolá dos lóbulos do cérebro. Não, a memória estava colocada no cérebro holograficamente, ou seja, de que o cérebro funcionava de um jeito holográfico, de que cada parte do cérebro detinha o conjunto das memórias. Na medida em que ia se mutilando os cérebros, naturalmente, o animal apresentava a mesma reação como se ele tivesse o cérebro inteiro.
A visão holográfica fala de que não só o todo detém as partes, mas a parte contém a função do todo. É como se faz hoje na acupuntura. Pega-se o indivíduo pela orelha e faz-se na orelha a acupuntura do corpo inteiro. É a acupuntura regional, micro-regional, na mão, na planta do pé. O indivíduo tem, numa parte dele, a representação do todo. Essa inclinação para explicar o ser humano, de que ele funciona com a sua memória de forma holográfica, deveria encontrar mais apoio em Paul Pitres, um médico, um neurologista, que tinha formação médica e que trabalhava na Universidade de Indiana e fazendo, numa contraposição a Pribham, porque ele não acreditava nessa tese, a análise com salamandras, na forma como elas se alimentavam, ele pôde fazer a seguinte experiência. Ele tirou o cérebro da salamandra e inverteu. A salamandra, ao se recompor, continuava se alimentando da mesma forma. Ele pegou, trocou os hemisférios, e a salamandra, depois de se recompor, voltava a fazer o mesmo funcionamento de que quando ela detinha originalmente o seu cérebro tranquilo, normal, natural. Ele foi mais além, fatiou o cérebro, e a salamandra continuava funcionando do mesmo jeito depois de recuperada. Ele foi mais além, cortou e embaralhou o cérebro da salamandra. Depois que ela se recompõe, ela mantém a mesma atividade que tinha originariamente quando detinha o seu cérebração normal. Ele escreveu um livro chamado O Cérebro Embaralhado. E essa análise, essa pesquisa, veria um encontro da análise de Pribham, que fazia a afirmativa de que o ser humano, no seu cérebro, funcionava holograficamente. E ele entrou em êxtase quando conseguiu fazer conexão com David Bohm, o físico da Universidade de Londres, que dizia que o universo é um grande holograma. Portanto, de que tudo funciona holograficamente. Segundo David Bohm, o universo tem uma ordem explícita e uma ordem implícita. E tudo funciona como se fosse um grande holograma. E de que o próprio indivíduo, ele é uma parte desse todo. E de que uma parte do indivíduo, do seu corpo, detém o corpo inteiro, e assim sucessivamente. Pribham e David Bohm compuseram, portanto, essa teoria revolucionária de que o universo, ele é um grande holograma, e de que o indivíduo é um ser que resulta desse holograma, sendo o holograma em si mesmo do holograma do universo, suscitando assim de que pudéssemos, agora extrapolando, ser uma parte do divino. O divino representaria esse grande holograma, e nós éramos uma parte desse divino, sendo, portanto, detentores das mesmas características desse divino, não obstante na posição de criaturas, filha de um Criador, mas guardando a mesma genealogia, as mesmas características originárias, guardando a possibilidade da onisciência, da onipresença, da onipotência, à proporção que o processo evolutivo se estabelece. Mas é nesse vão da história, da década de 60, quando Pribham afirma essa tese, que surge igualmente uma outra teoria para falar do cérebro, quando Banerjee propõe a tese do cérebro deter uma memória, mas de que havia outras memórias que extrapolariam o cérebro e, portanto, não tinham no cérebro o seu locus, o seu lugar, a sua posição, que Banerjee chamaria de memória extracerebral. Este indiano, da Universidade de Rajasthan, na Índia, estudaria mais de 1.100 pessoas que guardavam lembranças espontâneas e, assim, detinham informações que, pesquisadas, confirmavam que elas já tinham vivido antes. Ele não chamaria isso de reencarnação, ele chamaria isso de memória extracerebral, para fazer uma contraposição à memória que tem uma correspondência com o sentido neurológico. Assim,
Dava-se um novo passo para a dimensão da subjetividade. Há uma memória que não está adstrita ao substrato neuronal e há uma memória que ultrapassa esse substrato. Assim, vai se definindo duas correntes. Uma cerebrocêntrica, que ainda centra no cérebro, a análise de que o ser humano ele é o que seu cérebro é, e de que a alma é um epifenômeno do cérebro, ou seja, uma consequência do cérebro. Sentir, amar, pensar, são decorrência da junção dos processos neurológicos que ensejam como consequência aquilo que se chama de alma. Pensamento, sentimento, lembranças, saudade, todas a sorte de emoções decorrem do cérebro. Essa é a visão cerebrocêntrica, materialista, e contrapondo-se a ela, há uma outra visão que guarda várias nominalizações e que eu, para efeito didático, proponho como sendo espiritocêntrica, que centra a análise de que o ser, ele está manifesto no espírito e de que o cérebro, ele é um epifenômeno do espírito, ou seja, de que o espírito, ele é o detentor da vida, do amor, da dor, dos sentimentos, do pensamento. E como decorrência do espírito, surge o aparato neurológico, surge o aparato físico. Essa perspectiva desse paradigma, que é o paradigma espiritista, calcado em cima das pesquisas igualmente feitas em meados do século XIX e que vem se confirmando a tal ponto que Mário Beauregard, esse extraordinário neurocientista do Canadá desses dias, chega a afirmar, fazendo estudos de neuroimagem, de que é impossível o paradigma materialista dar conta de explicar o cérebro. O cérebro não se explica pelo paradigma materialista. E ele, na posição de um neurocientista, sem conexão com nenhuma outra religiosidade, diz e propõe um paradigma pós-materialista. Ele não diz espiritualista, ele diz pós-materialista. E com ele, mais de 100 de cientistas se alinham nos estudos científicos da neurociência para mostrar de que o cérebro, para que se lhe possa explicar, nós temos que buscar uma outra formatação. E com isso, a formatação ultrapassa os neurônios, o que deu ensejo que Mário Beauregard pudesse afirmar, numa obra publicada no Canadá, como traduzida para o português, como o cérebro espiritual. Ele fala, portanto, da mente que antecede o cérebro, dando ensejo, portanto, a afirmar, nessa perspectiva pedagógica de análise, de que a visão espiritocêntrica fala muito mais de nós mesmos na profundidade do que a visão materialista que fica adstrita a uma perspectiva estritamente material. A minha experiência de natureza profissional me inclina a confirmar os postulados que estão colocados pela doutrina espírita, na visão de que o ser, ele é subjetivo e de que a objetividade, o corpo, desde o sistema nervoso, é uma decorrência do ser que o transcende. Na linguagem espiritista, do espírito, que através do seu perispírito modela o corpo físico, na sua complexidade, nas suas nuances mais delicadas. Na minha experiência, que às vezes se dá de forma muito curiosa e muito surpreendente, com a qual eu gostaria de compartilhar algumas delas, para poder aqui deixar claro o quanto o paradigma cerebrocêntrico, materialista, ele não consegue explicar algumas nuances que surgem na clínica médica, na psicoterapia, na análise da manifestação do ser humano, nos seus múltiplos conflitos. Quando, certa feita, atendendo a uma jovem que me procurou, buscando ajuda para um processo depressivo, a que ela atribuía ter sido a perda da sua mãe, que fazia em torno de 6 meses, ao lado do que
Ela desejava estabelecer relações afetivas, porque ela não conseguia estabelecer relações afetivas que pudessem ser duradouras. As relações afetivas eram muito fugazes, eram de uma forma tal e que feita que não se constituíam, não tinham segmento. E assim nós começamos uma análise psicoterapêutica, portanto, de natureza profissional. E à medida que fomos trabalhando, atuando, ela começou a surgir com um sintoma, apresentar um sintoma, que era um sintoma que ela tivera na infância. Era uma dor que se manifestava entre o tórax e o abdômen, do lado esquerdo, mais ou menos na região em que fica o diafragma, separando o tórax do abdômen. E ela me disse: doutor, eu tenho essa dor desde criancinha. A minha mãe me levou aos múltiplos profissionais e ninguém encontrou uma explicação plausível. Fomos ao pediatra, ao neurologista, ao gastroenterologista. Ela saiu enumerando os especialistas e ela disse: a dor não encontrou explicação e ela flutua, às vezes vai, às vezes vem. E essa jovem, beirando seus 40 anos, adulta, portanto, e que guardava a expectativa de poder viver a vida e a maternidade, falava desse anseio afetivo e que agora projetava para a infância com o surgimento da dor. E, curiosamente, quando ela recebia o telefone da minha secretária para marcar a sessão psicoterapêutica dela, a dor surgia. E ela comentou com a amiga: eu não sei porquê, quando eu recebo o telefonema, a dor surge. Eu acho que não vou mais a essa terapia. A irmã disse: vai que é encosto isso. Vai lá, pergunta para ele. Ela, a paciente, não é espírita. A irmã, com conhecimento espírita. E ela chegou nessa sessão trazendo essa queixa, adicional àquelas outras que estávamos cuidando. E ela disse, a minha irmã disse que é encosto. O que é que o senhor acha? E eu disse logo que eu era médico, não era médium, que eu era alto até. Mas que nós poderíamos fazer alguma análise investigativa na tentativa de esclarecer. Uma das técnicas para se poder mergulhar numa dor fantasma, através de uma cicatriz ou de um lugar onde essa dor se manifesta, algo que se coloque como, por exemplo, um sinal de nascença e que refira a dor, é fazer com que a pessoa concentre nesse ponto. E você pode ou não fazer um leve toque, se for necessário, e a pessoa mergulha na memória profunda, porque as nossas células guardam uma memória relacionada ao nosso equipamento perispiritual, no nosso conhecimento espírita, naturalmente. E ela mergulhou para uma experiência fantástica. Ela estava enamorada e se mantendo um relacionamento afetivo com um homem que ela amava muito. Mas numa época antiga, em que as famílias faziam os casamentos e não as pessoas escolhiam os seus consórcios, os familiares estabeleceram que ela deveria casar com uma outra pessoa. E ela foi contrafeita e ficou triste, entrou num quadro depressivo. Aquele que era o seu novo noivo, que se transformou no seu esposo, sabendo do relacionamento afetivo originário, mandou matar o parceiro dela anterior. E comentava com ela: é interessante que fulano amasse você, porque ele desapareceu, ele nunca mais surgiu, não é mesmo? Nem liga para você, espicaçando para avaliar como é que ela se sentia e para talvez estimular o descolamento daquele sentimento amoroso de reciprocidade que ela admitia ter, não só ela para com ele, mas portanto ele para com ela, o ex-noivo, o ex-namorado. E o esposo, então, insistia, mas ela ficava mais deprimida e não declinava do sentimento de afetividade por aquele que tinha desaparecido. E ele, num rompante de raiva, vendo-a cada vez mais inclinar-se para a depressão, sem lhe corresponder à afetividade, saca de um punhal e enfia-lhe no abdômen, exatamente na região onde ela sentia a dor fantasma, que surgira desde a infância. E esse fenômeno se deu, esse assassinato, quando ele mata,
ele foge à proximidade da mãe, que se aproximava vendo a filha exângue, morrendo. A mãe daquela existência era a mesma mãe dessa existência atual. Ela se debruça sobre a filha e a filha desencarna. Naturalmente que ao matá-la, ela sai do corpo e quem ela encontra? O seu grande amor, que tinha sido assassinado, não tinha entrado em processo de perturbação nem de ódio, e a recebe, e ali, na verdade, o criminoso entrega a sua amada para aquele que ele tinha afastado, que ele tinha eliminado fisicamente. Devolve, por assim dizer, o seu amor ao amor que era originário e verdadeiro. Quando esse fenômeno se dá, nós podemos avaliar, portanto, de que aquela dor, ela estava relacionada àquela circunstância daquele homicídio. E quando ela está saindo do transe, eis que esse homem, ele se comunica, faz um transe espontâneo, porque a sessão era de psicoterapia, não era mediúnica, mas houve uma intromissão espiritual, e ele se comunica e começa a dialogar comigo, dizendo que eu estava o atrapalhando, de vez que ele estava a protegendo. E eu comecei a analisar a situação. Um parêntese, é que seguida essa encarnação, ela teve uma outra existência, teve-o como filho, ele morreu afogado, e ela entrou num processo de depressão demorado. E ele ficou conectado com ela. Agora, reconectado com ela nessa existência, ele se atribuía à posição de filho e não de ex-esposo assassino. E à medida que eu vou esclarecendo para ele a nova posição dele, que estava claro na regressão dela, que quando ele se aproximava dela, detonava o surgimento da dor, e por isso, ele desejando afastá-la da psicoterapia, quando recebia o telefonema e ela ansiava vir ao encontro para se trabalhar, ele se aproximava, e a aproximação dela tocava nessa memória profunda, e ela começava a sentir a dor. Eu fiz, portanto, o esclarecimento, como se faz habitualmente na reunião mediúnica. Esclareci de que a posição dele não era de um filho cuidando de uma mãe, porque um filho que cuida de uma mãe não a inviabiliza de relacionamentos afetivos, como ele vinha fazendo, e ele concorda, porque a companheira, a paciente já havia dito, eu sei que tem alguém em casa, eu sei, quando eu entro em casa, às vezes eu sinto que tem alguém, e eu acho que esse é alguém que impede que eu me relacione afetivamente de uma forma duradoura, e ali, naquele momento, eu fazia menção a essa fala dela, e ele então confirmava, e eu disse, filho, não inviabiliza relacionamentos de mãe. E se você que se coloca na posição dela de filho para protegê-la, você, na verdade, não está. Você está como ex-esposo, como você acabou de ver, no transe regressivo dela. Ele entrou em colapso, ficou sensibilizado, assumiu de que efetivamente aquilo tinha acontecido, de que ele tinha bloqueado na memória porque ele era muito doloroso e que ele deveria se afastar, para que ela pudesse se recompor em face da minha análise e da minha atitude persuasiva de que ele só ficaria bem se ele se afastasse, e ela também. Mas antes que ele se fosse, ele me disse, desgraçado de mim, porque era para eu ter vindo como ela, com ela. Eu digo, como assim? Eu iria nascer junto com ela. E quando ele disse isso, eu me recordei de uma outra experiência em sessões anteriores, quando ela estava trabalhando a dinâmica do relacionamento maternal, que ela, buscando as memórias de dor, ela foi para o útero da mãe e foi para o Rio de Janeiro, numa experiência em que o profissional da área médica, convidado a fazer o abortamento, aqueceu e meteu a cureta, e ao fazer a curetagem, tirou um feto. E quando ela saiu e se arrependeu, e ficou profundamente arrependida. E, junto com a irmã, que foi a cúmplice nessa decisão,
em função de um relacionamento afetivo ruim, uma prole numerosa, um esposo que não dava conta de ser um bom esposo. Ela se arrependeu, mas era tarde demais. Mas, para sua surpresa, o tempo correu e a menstruação não veio. E os sintomas da maternidade continuaram agora se apresentando de uma forma mais vivazes. Ela voltou ao médico e o médico disse: eu sei o que eu fiz, eu rasgo o meu diploma. Se o abortamento não foi feito de forma adequada, eu retirei com a cureta. Ele deveria rasgar o diploma, mas por outro motivo. Ele foi examiná-la, ela estava grávida, ela tinha gêmeos. Ele tirou um, mas ficou o outro. O que ele tirou foi exatamente o espírito do ex-marido que a assassinou e que voltou para o mundo espiritual e que estava programado vir como gêmeo com ela, para equilibrar o relacionamento de ódio e o amor que perpassava aquele relacionamento a dois. Então ele dizia: que desgraçado dele que for abortado. E eu então conectei com a experiência já feita e dei-me conta de que a lei de causa e efeito da multiplicidade das suas expressões estava alcançando também naquela vida, quando ele, com a hipótese de reencarnar, submeteu-se à gestação, naturalmente, na posição de gêmeo, mas foi-lhe subtraído a vida. Um abortamento, como que, entre aspas, escolheu ele e não ela. Ele estava em curso na lei de uma forma mais profunda e perdeu a oportunidade de ter um corpo. Finalmente, ele disse: eu já me tentei afastar uma outra vez, mas não consegui porque ela me chama. Mas desta feita, ele foi. Fizemos uma combinação de que ele faria uma tentativa. Ela melhorou profundamente. Deu-se conta de que o processo depressivo, que fora cedendo gradualmente, não estava relacionado à perda da mãe. Ela pôde compreender a relação dela que ela tinha com a mãe, que era de profunda carência. Não obstante, a mãe deferisse a ela carinho e atenção superior às outras irmãs, por culpa. Ela não sabia pelo que isso acontecia. Por quê? Se a mãe lhe dava mais amor, por que ela se sentia diferente, para menos? E as irmãs incomodadas porque a mãe dispensava a ela atenções que a equanimidade não comparecia na distribuição do afeto pelos irmãos de uma forma geral. Era o aborto. A mãe se sentia culpada porque pelo menos abortou um e centrou naquela que sobreviveu, colocando todo o afeto na expectativa de se limpar de um remorso. E por isso fazia atendimentos de desvelo maternal superiores às outras irmãs. Mas ela, mesmo recebendo isso, ficou com a sequela da tentativa do aborto que a mãe fez intraútero. E ela não se lembrava naturalmente disso. O seu cérebro estava em formação. Como é que ela guardou essa lembrança? Que ela pôde confirmar, porque a mãe já era falecida, com a tia, que foi cúmplice dessa atitude no Rio de Janeiro, conduzindo-a ao médico para fazer o aborto. O cérebro não estava formado. Como é então que esse registro se deu? O cérebro não estava maduro, porque nessa visão cerebrocêntrica, se a pessoa foi fecundada, o espermatozoide penetrou o óvulo, se não há ainda tecido nervoso posto, pode-se promover o aborto, tomar a pílula do dia seguinte. Se o ovo está caminhando para o útero, e se coloca no útero nos primeiros dias, ainda não há o neuroblasto. Até o 14º dia, ainda não há tecido nervoso nenhum. Então, a partir do 14º dia, sim, narram aqueles que advogam as experiências com células tronco embrionárias, bem como aqueles que advogam o abortamento, de que se pudesse fazer o aborto até o 14º dia, não há ser, porque o ser ele é igual ao sistema nervoso. Se o sistema nervoso não está formado, não tem ser. Outros dizem mais, ainda que tenha, se o cérebro não está maduro, naturalmente nos 2 primeiros meses, onde há apenas um embrião, onde o cérebro já está se formando, mas ainda não amadureceu, pode-se promover aborto. E outros ainda dizem assim, ainda que seja um feto, com um cérebro maduro, mas se ele não tem um pedaço, como os ditos anencéfalos,
pode-se fazer o aborto, porque o ser ainda não está completamente constituído ou está inviável, porque o cérebro está mutilado. Essa é a visão materialista, cerebrocêntrica, que inclina-se para a morte. Mas a visão espiritocêntrica diz-nos que a formação do neuroblasto, ela é antecedida pelo espírito que guia o espermatozoide, dos 500 milhões que são depositados numa ejaculação no interior da vagina, formando o lago seminal, e desses 500 milhões, aproximadamente 100, 200 apenas, conseguem chegar na trompa de Falópio, para um deles, habitualmente, fecundar o óvulo. Ora, colocados ali, fazendo a viagem pelo canal de introdução do útero, por dentro do útero, pela trompa, até alcançar o óvulo, deveria-se pressupor que dos 500 milhões, aqueles 200 são os espermatozoides mais capazes. Mas como é que aquele espermatozoide que fecundou, ele traz uma anomalia cromossômica, ele é um doente? Ou ele traz uma vulnerabilidade para que no período da embriogênese ele apresente uma mutação gênica? Ele deveria ser o mais apto, e ele se mostra o mais vulnerável. Como é que se explica pela embriogenia, pela medicina fetal, pela fetologia, como é que se explica essas contradições? É de que é o espírito que seleciona o espermatozoide magneticamente, que vai modelar um óvulo de conformidade na formação de um corpo, de conformidade com a sua necessidade. Do mesmo jeito que um ovário, que vai com inúmeros óvulos amadurecendo, e naquele mês de 28 dias, vários óvulos vão amadurecendo, mas um expõe o óvulo, porque esse expôs o óvulo e não o outro folículo que estava amadurecendo, ou o outro que estava amadurecendo, porque este que traz um óvulo com alteração cromossômica, que há um ascendente espiritual. Nesta visão do modelo espiritocêntrico, espiritualista, espírita, notadamente, que faz com que aquele óvulo amadureça, porque é aquele óvulo que traz a carga genética necessária à formação daquele espírito, que traz uma síndrome de Down, de Patot, ou é aquele processo embriogênico que faz uma alteração congênita, não hereditária, mas congênita. Só se explica as alterações embriogenéticas a partir de um olhar espiritocêntrico, ou seja, há um ser cuja subjetividade enseja a formação do ovo, selecionando o espermatozoide e o óvulo de conformidade tal que possam modelar uma carga gênica adequada à construção do seu corpo físico. E este ser, é ele que na embriogênese faz as alterações das mutações gênicas para apresentar alterações, faz as alterações congênitas, que faz-se não ter um braço, que faz-se não ter uma parte do cérebro, uma perna, os olhos, aquilo que hoje a medicina olha, estimulada pelo modelo materialista, e quer inclinar-se para a liberação dos abortos, chamados dos abortos eugênicos. Se a criança apresenta alguma alteração neurológica ou física ou supostamente mental, os pais deveriam estar autorizados legalmente a promover o aborto e o médico legalmente a operar o aborto. Esta é uma visão que olha o ser pelo aspecto material estritamente e vê a subjetividade como uma consequência. Porque o anencéfalo que vive uma semana, um mês, um semestre ou um ano, por exemplo, porque habitualmente eles vivem muito pouco, eles são espíritos, como diz o espírito Joana de Ângeles, que cometeram suicídio jogando-se das alturas ou com uma arma de fogo atingiu o cérebro, lesando profundamente o seu corpo físico e perispiritual, e modelam um anencéfalo que traz a ausência de uma parte do encéfalo como mecanismo de autorrecuperação. Essa é a visão espiritocêntrica, da subjetividade para a objetividade. O corpo é uma consequência do ser que lhe gerou
e que vai promover o seu desenvolvimento para que ele possa se colocar no mundo a fim de fazer o seu processo evolutivo. Por isso, no final desse encontro, com este espírito que estava diante de mim vencido, eu disse-lhe que ele deveria ir fazer novo esforço, ele já tinha feito uma vez, e ele lamentando, choroso, foi. Quando acabou a sessão, ela sentou, ela não é espírita, ela disse: doutor Alberto, eu não acredito em mediunidade, e não acredito em reencarnação, e está acontecendo tudo isso comigo. Isso é bom, fantástico, não é? Ela queria noticiário internacional, ou nacional pelo menos. E é bonito de ver isso, uma pessoa que não está comprometida nem com essa, nem com aquela visão, e espontaneamente num processo psicoterapêutico, revela esses conteúdos, e ela mesmo, de si mesmo, acha extraordinário, fantástico. Porque se ela tivesse o conhecimento prévio, ela poderia dizer que ela fantasiou, que ela construiu, se deixou influenciar pela sua ideologia espiritualista ou espírita, mas não, ela não era espírita. Ela se foi e ficou muito bem. Viajou para Fortaleza, encontrou um paulista. E vocês sabem quem reencarnou depois? Não sei também, porque nunca mais eu falei com ela. É eu que... No meu estilo romancista, eu já queria fechar a resolução. Filho obsessor, espírito obsessor normalmente reencarna como filho, ou com frequência reencarna como filho, quando o drama envolve aquela triangulação amorosa. Assim nós vamos vendo que o cérebro não dá conta. Outro dia eu atendi uma mãe com um filho, homeopaticamente. E então eu dizia, lembrando-me, quando ela esteve grávida, o filho hoje tem 7 anos, e eu falava acerca da aversão à cebola. No período da gestação, ela apresentou uma aversão à cebola. Se a vizinha cozinhasse e ela sentisse o cheiro de cebola, ela entrava em processo de náusea, perdia o apetite. E ela sempre gostou de cebola, mas normal, gostava de cebola normal, mas apresentou essa aversão. No dia que a criança nasceu, o que aconteceu com ela? Ela voltou a comer cebola. Perguntem se a criança come cebola. Não come cebola. Eu atendo a criança, que hoje tem 7 anos, não come cebola, não gosta de cebola. O espírito reencarnante não foi um cérebro, nem da mãe, e nem o cérebro da criança, porque pequenininha, o cérebro ainda imaturo, como é que ele poderia modelar uma aversão à cebola e influenciar a mãe, e a mãe se deixar influenciar? Porque no processo reencarnatório, tanto a mãe influencia no feto, quanto o feto influencia na mãe, como num transe mediúnico, aonde um influencia no outro. E a gestação, como diz metaforicamente o nosso amigo José Raul Teixeira, é o processo da incorporação mais longo que se conhece, porque demora 9 meses, porque é uma verdadeira incorporação, e há efetivamente uma influência psíquica de um sobre o outro, independente do cérebro, posto que desde o início o processo ali se estabelece. Como é que nós vamos explicar, portanto, circunstâncias como essa? Mais do que isso, circunstâncias outras que falam na evidência da memória extracerebral. Porque alguém, por exemplo, ter medo de água é um ponto muito comum, mas ter medo de enseada. Alguém que não pode ficar na areia e a água vai subindo aos poucos. E esse mesmo alguém não tem medo de piscina, não tem medo de tomar banho de mar na praia, não tem medo de barco, mas enseada, não suportar ficar numa enseada. A água, quando vai subindo do mar, a pessoa entra em pânico. É paradoxal. Como é que se explica isso? Do ponto de vista da lógica mínima. E essa pessoa, de crença protestante, apresentava essa fobia à enseada. E num trabalho didático, numa formação profissional, no trabalho da terapia regressiva a vivências passadas, feito pela nossa grande companheira espírita, que atuava profissionalmente nessa área, Maria Júlia Prieto Pérez, que criou o Instituto Nacional de Psicoterapia Regressiva a Vivências Passadas,
Essa jovem médica foi para trabalhar essa memória genética, porque, segundo ela, material protestante e não crendo na reencarnação, a tese que ela explicava para a regressão era a memória genética. Tudo que você lembra vem através dos seus genes. E ela era a única do grupo que não acreditava na reencarnação. Era curioso, porque haviam 2 católicos reencarnacionistas, especificamente esses 2. Não é que o catolicismo seja reencarnacionista, só os católicos que são. Um judeu reencarnacionista, os outros espíritas reencarnacionistas, e ela era protestante, não cria na reencarnação. E ela vai para uma experiência fantástica. O seu esposo era um pescador que chega, tem um zum de que ela, relacionando-se com ele, teria o traído. Então ela se vê numa cena na praia, e ele confrontando com ela a traição que ela não tinha feito. E ele então puxa os anéis, joga no chão, mas não satisfeito em romper com o relacionamento, ele pega a bichinha, amarra num pau, e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ela morreu numa enseada. Daí porque ela tinha medo de enseada. Daí porque ela não conseguiu casar nessa vida, tinha um pavor de casamento. Porque casamento significava trauma. Teria filhos, mas não teria casamento. Porque casamento, para ela, era a ameaça de sofrimento e morte. Quando ela concluiu a reencarnação, ela sorria e disse: engraçado, esse meu ancestral amava tanto aquele desgraçado daquele pescador, que não acreditou, porque esse meu ancestral, ela chamava de ancestral, na memória genética, ele não traiu, ela não traiu, e ele matou, e eu trouxe essa memória através dos genes. E o grupo todo ficava olhando para ela, patético, porque era evidente que era uma reencarnação que estava posta ali, mas ela não conseguia enquadrar dentro desse paradigma. A despeito de ser espiritualista, a visão dela não era da memória genética, era da memória, não era da memória extracerebral, era da memória genética. E quando, numa outra regressão, ela pôde experimentar, trabalhar um sonho que ela tinha desde criança, ela via aves de rapina voejando, e ficava muito amedrontada com aquele sonho. E ela foi trabalhar esse conteúdo também na formação didática. E quando ela entra no transe, ela se vê numa guerra entre ingleses e franceses. Ela era francês, um soldado francês, e fora abatido. E agonizava no campo de batalha, e os animais, aguardando comer os cadáveres, voejavam. Ela saía da sessão, ia pesquisar e voltava no dia posterior dizendo: olha, essa guerra existiu, e mostrava a pesquisa que ela fazia e dizia: é incrível como meus ancestrais viveram tantos sofrimentos. Era ela própria. 4 anos depois, e apenas 4 anos depois, ela chegou com o nosso grupo e disse: agora eu creio na reencarnação. Ela fez 2 anos de formação didática, ficou 2 anos atuando como psicoterapeuta e, depois de 2 anos, 4, ela conseguiu reformular o paradigma em que ela se encontrava. Sem abrir mão de Jesus, ela pôde fazer uma releitura do trabalho da sua memória e entender que a sua subjetividade, ela estava para aquém do cérebro. Essa perspectiva, portanto, dá-nos a dimensão de que o cérebro, ele não é o ser humano, ele é o computador e o espírito é o programador desse computador. E quando o computador dá pane, o programador sai e vai buscar um outro computador, um outro corpo, um outro cérebro. Portanto, de que a vida, ela não só antecede o cérebro, mas ela se segue, não só pela visão da reencarnação, mas também com as pesquisas do leito de morte, dos pacientes terminais, feita pela tanatologia, ou pelas experiências de quase morte, dentre eles, Raymond Jr., e antes dele, George Hitch, com 20 anos, soldado,
sofreu um processo pneumônico, foi examinado pelo médico porque piorou muito, dado como morto, e quando a enfermeira chega para tomar as providências da preparação do corpo, ela acha que ele está suspirando. Chama o médico aplica uma injeção de adrenalina e ele volta a funcionar, o coração, o pulmão, e ele, quando ressurge, depois de 9 minutos de parada cardiorrespiratória, ele narra uma experiência que ficaria demarcada historicamente no mundo científico. George Ritchie, que estava fazendo a sua formação médica, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele foi esse ícone que iniciou a experiência de quase morte. Mas Raymond Jr. fez um estudo documentado, 150 pacientes, dos quais ele selecionou 50 de pessoas que viveram as experiências de parada cardiorrespiratória, um trauma cirúrgico, um choque anestésico, ou qualquer outro processo que levou na iminência de morte, ou na experiência de quase morte, e que teve uma experiência fora do corpo, de desdobramento, em que a consciência, o ser, o espírito, pode ter uma vivência, e ele faz uma tabulação das características coincidentes, e dentre elas há uma que a mim me causa fascínio, é de George, era um russo, materialista, anatomista, fisiologista, médico, que faz uma parada cardiorrespiratória e quando ele volta, ele é capaz não só de dizer o que aconteceu com ele, volta crendo em Deus, mas documenta de que tudo o que ele estava afirmando tinha respaldo de realidade, porque durante o transe, uma criança chorava, com dor. Os médicos, as enfermeiras não conseguiam alcançar a motivação da dor daquela criança. E ele, se mostrando para a criança ouviu. E ele pôde perceber, com o conhecimento médico e de anatomia, que a criança tinha uma fratura. E o médico não percebera que ela tinha uma fratura. Quando ele volta, ele diz, aquela criança, ela chora porque ela tem uma fratura. Disse o local da fratura. O raio-x foi feito e ali estava a fratura que justificava o choro daquela criança que ele não poderia ter visto porque ele estava morto, presumivelmente. George Ritchie conseguiu descobrir que o pai não morreu de acidente pela KGB na Rússia, ele foi assassinado. Supostamente, ele era tido como um espião e por isso foi assassinado. Conversou com o pai, Raymond Jr., publica um livro, que seria o livro best-seller, e ainda o é, uma referência, vida depois da vida, mostrando que a vida, ela não se explica do cérebro só para trás, do cérebro para adiante, porque mesmo diante da iminência da morte cerebral ou próximo dela, o ser desconectado do corpo consegue dizer coisas fantásticas, como por exemplo, a minha dentadura, mas não, a sua dedão, minha dentadura está em tal gaveta, eu vi quando a pessoa tirou a minha dentadura e guardou em tal gaveta, e foi a fulana de tal, a enfermeira tal, e a pessoa vai lá, e está a dentadura daquele que viveu a experiência de quase morte, como revela Michael Sable, o cardiologista norte-americano, que escreveu o livro Em Torno da Morte, uma investigação científica, quando ele faz análise de 50 pacientes com parada cardiorrespiratória, dados como falecidos. A experiência de quase morte é fantástica. Eben Alexander III é o último desses nomes que são ícones na literatura internacional, esse neurocirurgião de 25 anos de experiência, que sofre exatamente uma experiência desse naipe e que quando volta, a despeito de ser um materialista, chega a dizer que nós, que habitualmente estamos lidando com o nosso sentimento, nós conhecemos mais do universo do que sobre a nossa própria consciência. E escreve um livro que a gente pensa que ele leu André Luiz, Nosso Lar, A Prova do Céu. Tal é a fidelidade da descrição que ele faz do mundo espiritual. A prova do céu, a experiência de um neurocirurgião, do seu subtítulo, fala, portanto, agora publicado em 2014,
desse monumento que Raymond Jr. diz: essa é a experiência mais fantástica dos últimos tempos. Mas o que não dizer de Elizabeth Kübler-Ross, a tanatologista, analisando que a vida vai além do cérebro, quando ela, no hospital trabalhando com pacientes terminais, tem ensejo de conviver com a senhora Swart. A senhora Swart era uma senhora interessante, que ela escolheu como pacientes que estavam para morrer, porque as enfermeiras falaram: olha, ela se interna, mas não morre, se interna, mas não morre, vai para o UTI, mas não morre. Então, duro de matar essa senhora. Como o quê? Fez a entrevista com a senhora Swart, e Elizabeth pôde apreciar de que ela não desencarnava, não morria, na linguagem da pesquisadora, porque ela tinha uma pendência. Toda vez que a gente tem uma pendência, a gente tem dificuldade de sair do corpo. Era um filho que não tinha alcançado a idade adulta e estava na dependência dela e do pai, que era esquizofrênico. Com medo de deixar o filho na mão do pai esquizofrênico, ela não desencarnava. A doutora Elizabeth, então, propôs um atendimento de natureza social, a fim de que ela pudesse desencalacrar isso e colocar o filho para a tutela de um outro familiar. E assim ela fez. E a senhora Swart desapareceu. Até que num dia, ela vê novamente a senhora Swart, que disse: eu quero falar com os seus alunos. E a doutora Rossi disse: não, eu não faço entrevista mais de uma vez com os meus alunos, eu faço só uma entrevista. Não, mas eu preciso falar, preciso dizer coisas especiais. E insistiu tanto que ela acabou cedendo. E quando a senhora Swart conta as mesmas histórias, diante da inquietação da doutora Rossi, e agora premida pela preceptora, pela médica, psiquiatra e tanatologista, ela então se decide falar, e ela diz: eu tive uma experiência de morte. Aí conta a experiência, que ela estava internada mais uma vez na UTI, começou a sangrar, fez uma parada cardiorrespiratória. A enfermeira correu e chamou os médicos. Veio o médico com a equipe para ressuscitá-la, e ela narra fora do corpo toda a experiência, inclusive a de um estudante que acompanhava o processo da ressuscitação e, talvez por nervoso, começou a fazer piadas. Ela conta as piadas e, de repente, ela volta a viver com esse nível de detalhes. O que mais impressionou nessa sessão, e aqui a senhora Swart falava para a Rossi e para os alunos, foi que a doutora Rossi deu credibilidade. Os alunos começaram a pensar que a doutora Rossi, como psiquiatra, já estava meio tantã, porque todo psiquiatra, a gente olha meio assim, tanto é que ninguém diz: lá vai meu psiquiatra. A gente, lá vai meu cardiologista, meu anestesista, meu ginecologista, mas psiquiatra, a gente segura essa informação. E eu tenho um amigo que é psiquiatra, ele disse: quando eu estava fazendo residência, a minha preceptora disse: o tempo de validade de um psiquiatra é 10 anos, cuide-se mentalmente. Naturalmente que isso era uma cultura do passado que vem se alterando, porque os psiquiatras a cada dia se cuidam mais. Mas os alunos americanos ficaram olhando para a doutora Rossi. Ela pediu para a paciente sair, dando chancela de veracidade, e eles ficaram estranhando. E ela percebeu a estranheza dos alunos, mas diante da experiência dela, com mais de 20 mil anamneses trabalhando, ela sabia que a senhora Swart estava vivendo uma experiência de quase morte, e ela já tinha conhecimento das experiências de quase morte publicadas nos Estados Unidos. E num dia, quando ela está para sair do hospital, porque ela já não estava encontrando um ambiente para conviver no hospital, e ela trabalhava com um capelão, sempre com um capelão, que era luterano, e o capelão tinha saído, tinha sido substituído por um outro, e ela estava desgostosa. E quando ela está para se despedir, e ela vai falar para o capelão que ela vai, o segundo capelão que ela vai deixar o hospital, o capelão chama o elevador. Quando o elevador abre, que ela começa a falar, ela vê uma mulher voando dentro do elevador. Ela se assusta, fala, o capelão olha, não vê ninguém. E ela volta-se para ela deixa o capelão entrar, e aquela pessoa esvoaçante vem, se aproxima dela, e ela reconhece: é a senhora Schwartz. E disse: doutora Rossi, eu queria ter uma conversa com a senhora rapidinho. E a doutora Elizabeth foi para o seu escritório, seu consultório,
Quem abriu o consultório foi a senhora Suarte. Ela sentou e começou a pegar na xícara de café a doutora Rossi, para saber se ela estava viva, se ela não estava alucinando. Enquanto a senhora Suarte olhava para ela e disse: eu quero lhe agradecer tudo que a senhora fez por mim, pelo meu filho. Eu quero agradecer pelo capelão, cito o nome do capelão. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, antes que ela dissesse o segundo pedido, a doutora Rossi, querendo confirmar de que não estava diante de uma alucinação visual e auditiva, deu-lhe um papel para que ela registrasse o agradecimento ao capelão. Ela pegou lá a caneta, fez o agradecimento e deu para a doutora Rossi. Era o documento que ficaria depois, porque a doutora Rossi poderia pensar que era uma conjugação de alucinação auditiva, visual e tátil, que existe. Deu, depois de fazer o agradecimento, se dirigindo ao capelão, que já não mais trabalhava naquele hospital, o primeiro capelão, e diz: o segundo pedido que eu tenho para fazer para a senhora é não abandonar a pesquisa, ainda não acabou. Se despediu e desapareceu, simplesmente assim desapareceu. A doutora Rossi, com um papel escrito, com a letra da senhora Schwartz, entregou ao capelão e persistiu na ciência. E escreveu a obra que foi um best-seller da tanatologia mundial, tratando do morrer, da morte do morrer. Quando ela publica essa obra, o mundo acadêmico se volta para olhar o paciente terminal com outros olhos. O cérebro, ele não é a terminalidade da vida. Ele é o espaço através do qual, quando inviabilizado, o espírito deixa. E o espírito pode tanto ir para frente como veio de trás, porque a alma transcende o corpo. O espiritismo deveria afirmar com tal categoria essa perspectiva de realidade através da ciência espírita. Quando Allan Kardec deveria dizer na introdução de O Livro dos Espíritos, de que o espírito não era uma abstração, algo indefinido, era algo concreto que podia ser visto, ouvido e tocado, que ele poderia sofrer a tangibilidade. E afirma de que efetivamente a vida transcende a estrutura cerebral. É o espírito que antecede o corpo, que experimenta o corpo e que vai para além do corpo. Exatamente ao encontro daquilo que, colocado como uma vivência, Jesus nos demonstrou ao seu tempo. 3 dias depois, surge, deixa-se tocar, fala. Não é visto porque para os judeus da época a ressurreição era vista ainda de uma forma muito enigmática, e por isso todas aquelas interpelações, toda aquela obnubilação em torno do ressurgimento de Jesus corporalmente, daqueles que caminham na estrada de Emaús, a Tomé que quer tocar. A ressurreição naquele tempo não é como hoje, onde todo mundo sabe que o espírito pode voltar, ainda que a ciência diga que tem dúvidas, que está pesquisando, mas nós, enquanto cultura colocada no mundo, sabemos que tem encosto, que visagem tem, fantasma tem, de conformidade com a cultura de cada um. E aquele tempo não existia. Jesus ressurge e se mostra pleno a um grupo, a 500 na Galileia, falando da imortalidade como um processo que dá sentido à vida física, sem o que a vida não teria uma finalidade, não teria um significado nobre. O Espiritismo vem, enquanto ciência, de consequência filosófica e de aplicação ético-moral, nos permitir olhar para o cérebro como uma experiência corporal da nossa subjetividade materializada, merecendo respeito do início da vida, quando louvamos a reencarnação desde a fecundação, a terminalidade da vida, quando o cérebro mal formado, no primeiro mês, na primeira semana, não deve receber o abandono do atendimento médico, nem tampouco a intervenção intraútero do aborto dos anencéfalos, como está chancelado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil,
tampouco aquele cérebro na pessoa que vai no declínio da sua vida, na terminalidade, no alvorecer de uma nova existência espiritual, é que a eutanásia, de forma ativa, surge cruelmente, porque aquele indivíduo já não tem mais chance de ter uma vida pujante, já não pode mais se recompor, já não pode mais produzir, e os filhos às vezes têm muito desejo de se apressar na herança, e empurra o pai, o vovô, o bisavô, para o túmulo promovendo a eutanásia, ou, como acontece na Suíça, onde você se interna para submeter-se a um suicídio assistido, porque parece que a sua vida não tem mais sentido e você escolhe eliminar a sua vida porque o seu corpo já está aparentemente imprestável. 1 minuto de vida engendra um significado diferente para quem vai desencarnar. Às vezes a pessoa está terminal, chegou o ente querido que deveria chegar, ela tem uma conversa, ato contínuo, ela desencarna. Desencarna porque ela tinha uma pendência. Aquele minuto, ou aqueles minutos foram fundamentais. E mesmo que a doença não seja passível de ser curada, mesmo que a pessoa seja idosa, mesmo que ela tenha Alzheimer, todo o processo de doença do corpo é terapia para o espírito. O corpo vai declinando e a alma vai se purificando. Por isso, nesse modelo espiritocêntrico, nós somos espiritistas frontalmente contra a eutanásia ativa. Somos a favor da ortotanásia, que não tem uma linguagem jurídica que lhe dê respaldo, mas que significa a morte no seu tempo natural, ou seja, respeitamos a vida para que a finalização da vida corporal se dê, porque a vida do espírito é eternal, não é terrenal. E, ainda que a doença esteja consumindo o corpo, não devemos eliminá-lo, dando uma injeção anestésica para destruir o cérebro que já está débil, simplesmente porque o indivíduo não pode ser mais produtivo. Surge a medicina paliativa, surge a religião, surge a psicoterapia atendendo aqueles no leito de morte, terminais, para ajudá-lo a fazer o trespasse, o passamento para o mundo espiritual. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina formosa, que se apruma na visão do espírito e que celebra o respeito ao corpo como cuidado. Nenhum desprezo ao cérebro, mas não devemos colocá-lo num trono em depreciação do espírito, que na verdade é o sujeito da vida, já que o cérebro é sua consequência. O cérebro não é a base do ser e o espírito um epifenômeno, uma consequência. O espírito é fundamentalmente o ser e o cérebro é uma consequência dele, nas alterações que surgem do Alzheimer, nas alterações do anencéfalo, nas alterações císticas, nos aneurismas que surgem no curso de uma vida, todos são consequências de uma terapia fundamentalmente importante para o espírito, na sua viagem evolutiva rumo ao Criador. Allan Kardec, portanto, alinhado com Jesus, tinha razão. E Chico Xavier, ao seu tempo, fidelíssimo a Kardec, igualmente, deveria inspirar a comprovação de que o ser, pela via da mediunidade, ele transcende o cérebro para antes, na memória extracerebral, e para depois, nos fenômenos da terminalidade. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja os perfumes da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terras das desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. Obrigado.